então usar a tela recortada tal na parede anterior. Aí surgiram os kits para a parede anterior. Então os kits que surgiram, eles corrigiam só a parede anterior, não corrigia o defeito apical. E aí nós fomos vendo que para cistocele estadio 3 e 4, cistoceles que ultrapassavam assim o ímen, né? Sempre tinha defeito apical junto. E aí a gente ia corrigir o defeito anterior com tela e não tinha o que fazer com o defeito apical. Então aí cada um fazia uma gambiarra no defeito apical. E aí surgiram as ideias de inverter a tela anterior, surgiu o Peters Mesh, a tela de 6 braços, nós fizemos, que era uma tela que tratava anterior e apical. E aí veio, então, as telas, quando se percebeu que o defeito apical estava sempre associado ao defeito anterior, vieram as telas para tratar anterior e apical simultaneamente, que é a primeira chamava Elevate, depois o Calister, né? O Calister A, depois o Calister S. E depois dessas telas, e as nossas que nós inventamos aí, né? De braço apical e anterior, elas tratavam o defeito anterior e apical simultaneamente, né? Com braços indo lá no ligamento sacroespinhal e braços transobturatórios. E mais recentemente começou-se a se perceber que não precisava mais pôr tela na parede anterior também. Se a gente colocar a tela só no ápice e corrigir o ápice, quando você corrige o defeito apical, você praticamente resolve mais da metade assim do defeito anterior. Você já reduz a cistocele, e uma cistocele que era estadio 3 e 4 vira uma cistocele estadio 2 ou 1. E aí então surgiu o Splentes e o Uphold. O Uphold ele tinha ainda uma tela que ia na parede anterior, mas ele só tinha 2 braços no ligamento sacroespinhal, ou sacroespinhoso, e uma abinha que ia na parede anterior. E o Splentes, que é exclusivamente apical. Ele não tem nada na parede anterior, né? Foi o que a gente usou hoje. Então, ao longo do tempo, houve essa transição do defeito anterior para o defeito apical, né? Então, achava-se que o problema era o defeito anterior, depois viu-se que corrigindo o defeito apical, você resolvia o anterior. Então, olhando para trás de forma crítica, né? E agora esse trabalho está questionando se até se precisa fazer qualquer coisa na parede anterior. Talvez não precise fazer nada, só corrigir o apical. Então, nós passamos de uma época em que se dava importância exclusivamente para o defeito anterior, depois anteroapical, depois, agora, só apical. E por que recidivava o defeito anterior? Porque não se fazia o diagnóstico do defeito apical associado ou se fazia o diagnóstico, não fazia o tratamento. Então, a mulher tinha cistocele, ia lá, tratava a cistocele e não tratava o prolapso uterino que ela tinha, que o útero dela estava em -1, -2, e ninguém mexia, corrigia só a parede anterior. E aí recidivava, mas não era recidiva, era persistência do prolapso que não tinha sido tratado, né? Então é obrigatório o tratamento do defeito apical em cistoceles estadio 3. Em estadio 2, talvez tenha algum caso ou outro porque estadio 2 ou não merece tratamento, ou se você vai tratar, talvez ela vai ter prolapso apical associado, pode não ser sempre. Mas estadio 3 é sempre tem defeito apical associado. Então, Joana, vamos lá.
depois dessa Certo. introdução. Obrigada, viu, Ana, por preparar o artigo. Então, eu vou gravar que Uhum. você autorizou. O doutor Luiz já deu Tá. a introdução. E vamos lá. Então, né, hoje, né, nessa reunião, trouxe o doutor Luiz Gustavo, né, ele forneceu um artigo que foi subscrito no Jornal Internacional de Uroginoecologia, foi publicado esse ano, 2020, e eu não vou ousar em falar esse título em inglês, porque eu acho muito difícil, mas é basicamente uma publicação que vai comparar o reparo do prolapso da parede anterior, vaginal anterior, e o não reparo quando é resolvido esse prolapso da vaginal anterior com a simulação da correção do prolapso apical. No caso desse artigo, essa correção do prolapso apical é feita com a suspensão do ligamento útero-sacro. Bom, na introdução a gente tem que, né, ele comenta que a cirurgia reconstrutiva é o principal tratamento do prolapso de órgãos pélvicos sintomático. Geralmente, o prolapso ele está presente em mais de um compartimento vaginal, né? O grau do prolapso em cada compartimento é evidenciado pelo POPQ, que a gente sabe que sistematiza, né, o prolapso. Então, todas as escolas acabam falando a mesma língua, conseguem entender qual é o grau de prolapso, qual o compartimento que é afetado. A correção cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior, ele é indicada quando é em estágio 2 ou mais, segundo a avaliação do POPQ. Bom, há um número considerável de casos de prolapso de parede vaginal anterior associado ao prolapso apical, né? E muitos deles são resolvidos quando a gente simula a correção do prolapso apical durante o POPQ. Então, oi. Só para falar em relação, aproveitar aí que você falou da indicação da correção do prolapso, né? O prolapso, ele na imensa maioria das vezes, não tem repercussão orgânica. Sim. Então, o tratamento do prolapso, na maioria das vezes, é para melhorar a qualidade de vida, Sim. né? Melhorar os sintomas. Isso. Então, se o prolapso é estadio, você colocou a indicação, acho que no slide anterior, você colocou a indicação estadio 2 ou mais. Isso. A maioria das pacientes com estádio 2 são assintomáticas, Uhum. né? A gente tem até que tomar cuidado, porque às vezes elas se olham com o espelho ou passam em algum ginecologista que fala para ela que a bexiga dela está caída. Uhum. Aí ela fica encanada e quer operar e às vezes até começa a relacionar dor na perna, inchaço na barriga com o prolapso. Então, tem o estádio 2 tem que ser muito criterioso para indicar a correção de um prolapso estádio 2 se for uma cirurgia só para isso. Se ela for fazer uma incontinência urinária, tudo bem. Se ela for fazer um sling, tiver outra indicação cirúrgica, mas se for exclusivamente para tratar um prolapso estádio 2, de parede anterior, especificamente, né? Se for apical, tudo bem, né? Ultrapassando o ímen, saindo para fora, é uma coisa. Mas no 0, -1, a gente tem que ser muito criterioso para indicar. Estádio 3 e 4 é mais fácil da gente indicar. Mas tem pacientes que não estão incomodadas com prolapso estádio 3, né? Então, se a mulher tem um prolapso qualquer, estádio 3 e eventualmente até 4, que o 4 é difícil, assim, a chance dela ter uma repercussão, especialmente no trato urinário inferior, é maior, né? Dela estar com obstrução infravesical ou até com ureterohidronefrose. Mas se ela está urinando bem, não está tendo ureterohidronefrose, não está tendo úlcera no prolapso, né? Não está tendo sangramento, está tudo em ordem, não precisa operar, né? Se ela não está incomodada, não quer operar, né? Então, para a gente não operar um prolapso, a paciente não está incomodada e a gente tem que afastar repercussões orgânicas do prolapso. Então, só o POPQ não é uma indicação de operar, ok? Só para comentar isso. Vamos para frente. Tá.
tudo bem. Então, como eu estava dizendo, né, existe um número considerável desses casos de prolapso de parede vaginal anterior que são associados ao prolapso apical e são resolvidos quando a gente simula a correção do prolapso apical durante o exame de POPQ. O reparo do prolapso apical ele é necessário, então, para tratar a maioria dos casos de prolapso de parede vaginal anterior, né? A suspensão apical, ela pode, a suspensão apical eficaz, ela pode evitar a necessidade de um reparo da parede vaginal anterior. E aqui no caso dessa publicação, como suspensão do prolapso apical foi utilizado no caso a suspensão do ligamento uterosacro, né, que é um procedimento de suspensão apical com tecido nativo, sem uso de telas. Bom, o objetivo desse estudo foi comparar os resultados do tratamento um ano após a suspensão do ligamento uterosacro, com ou sem o reparo anterior concomitante para prolapso da parede vaginal anterior, resolvido sob simulação de suporte apical. Como que foi feito esse estudo? Então, material e métodos, né? É uma coorte retrospectiva, na qual foram revisados registros médicos de 194 pacientes submetidos à suspensão do ligamento uterosacro, com ou sem a reparo anterior concomitante, para prolapso de parede vaginal anterior, estágio 2 ou 4 do POPQ, que eram resolvidos quando fazia essa simulação do suporte apical no exame físico, né? Foi feito no Hospital Universitário Nacional de Seul, entre janeiro de 2012 a maio de 2018. 15 das mulheres que não completaram um ano de seguimento foram excluídas da análise. Joana, aí eu já tenho uma pergunta. Se foi retrospectivo, né? Ou seja, era um trabalho que não foi planejado, né? Não. Agora, então quer dizer que fazia parte, será, do exame físico desses médicos, dizer, relatar no exame físico se o prolapso anterior era resolvido com a simulação da correção do defeito apical? Isso, pelo que eu entendi do artigo, eu vou comentar um pouco mais na frente, mas foi um médico só, um especialista ginecologista que fez que todos os pacientes passavam por ele, tanto pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, todo o exame físico do POPQ foi feito por ele. Certo. Pelo que eu entendi, foi isso. É isso. Uhum. Tá bom. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, doutor. Não, porque é estranho, não é habitual você descrever no exame físico se o prolapso anterior da paciente desapareceu quando você Você faz a simulação, né? reduziu o prolapso apical, né? Pois é, mas lá no material e método é justamente isso que eles falam. Não sei qual a confiabilidade desse dado, Tá né? bom. Não, tudo bem. Aí, mas materiais e métodos, todos os exames e procedimentos pré-operatórios foram realizados por um único ginecologista. O POPQ foi realizado numa posição sentada de 45 graus, com a bexiga vazia. O ponto BA do POPQ era medido novamente durante a valsalva máxima com submodulação de suporte apical. Então, eu acredito que seja isso, né? Que todas as pacientes submetidas à suspensão do ligamento uterosacro, eles tinham feito essa simulação. Pelo que eu entendi, era isso. Sim. Né? Quando havia o prolapso apical associado ao prolapso da parede vaginal anterior, estágio 2 ou 4, durante o exame pré-operatório, eles realizavam a suspensão do ligamento uterosacro associado ao reparo anterior. Só que a partir de janeiro de 2017, o reparo da parede anterior concomitante não foi mais realizado, só a suspensão do ligamento uterosacro. É um pouco confuso, eu achei um pouco bem confuso. Deixa eu ler aqui, peraí. Então, quando havia o prolapso apical associado ao prolapso da parede vaginal anterior, em estágios 2 a 4, durante o exame pré-operatório, realizava-se, tá?
as duas Depois, coisas. depois É que ele mudou o método ao longo do Isso, trabalho, né? isso. 17, ele surgiu a pergunta, mas e se eu não corrigir o anterior, será que vai ser a mesma coisa? E aí ele passou a não fazer É. mais a partir dessa data, só o apical mesmo. Eu entendi que foi mais ou menos isso também. No início ele fazia a correção associada e a partir de janeiro de 2017 ele só fazia a suspensão do ligamento uterosacro, independente do grau do prolapso de parede anterior. não, mas desde que o prolapso da parede anterior fosse corrigido Sim, com a redução do isso, prolapso apical, né? justo, sim. Era um Então, critério para entrar no trabalho. que o ponto BA depois da redução, então Menos um, menor que menos um. menor do que -1. Isso, ele tinha que ficar menor que menos um. Bom, o segmento das pacientes ocorreu com avaliação 1, 6 e 12 meses após a cirurgia, com exame clínico, incluindo, né, o POP-Q, e questionário a partir do 6º mês, uma versão coreana desse questionário, PFDI-20. Certo. Eu não vou entrar nos méritos da análise estatística, né, no software, na parte estatística. E os resultados. Bom, o resultado do trabalho foi que 86 mulheres que foram submetidas ao reparo anterior concomitante, né, à suspensão do ligamento uterosacro, que foram inclusas no grupo RA, e 93 não foram submetidas ao reparo anterior concomitante à suspensão do ligamento uterosacro, que é o grupo não RA. Não houve diferenças significativas entre as características gerais entre esses dois grupos, exceto pelo maior grau de prolapso da parede vaginal anterior e apical no grupo RA, feito reparo. E não houve diferença significativa entre o sangramento intraoperatório e duração de internação hospitalar entre os dois grupos. Eu trouxe aqui a tabela, né, onde ele coloca a comparação desses dados. Então, a gente observa na tabela, quando fala de características gerais, né, a gente vai falar de idade, a média é a mesma. No grupo que não foi feito reparo é 66 anos, no grupo que foi feito reparo é 68 anos. Quando fala de paridade, 2, no grupo que não foi feito, 3 que foi feito. Quando fala de índice de massa corporal, 24,4, 24,5. Então, não foram diferenças significativas. Quando vai falar sobre o estágio, né, do prolapso, aí tem uma grande diferença. No grupo que não foi feito o reparo da parede anterior associado, ele tem estágios mais iniciais, estágio 2. No grupo que foi feito, são estágios mais avançados, 3 e 4. E é isso. Bom, Ó, essa é uma volta um slide. Isso é uma diferença importante, que são dois grupos diferentes, né? Ou seja, o grupo que fez o reparo, ele são tinha grupos mais prolapso maior, né? importantes. Isso, exatamente. E eu esqueci de comentar, mas ele cita também no estudo que os pacientes que foram submetidos ao reparo anterior, elas também tiveram um tempo cirúrgico maior, né? Mas nada que influenciasse, complicações, nada do tipo, tá? Dos resultados. A falha do tratamento cirúrgico ela foi significativamente maior no grupo não RA, no grupo que não foi feito o reparo da parede anterior. Com o que ele considera uma falha do tratamento cirúrgico? Então, a falha é considerada quando tem recorrência anatômica anterior, ou seja, a parede anterior BA, o ponto de maior prolapso, fica maior que 0. Quando tem recorrência sintomática, então o paciente refere sintomas de bola na vagina, que é definido como uma resposta afirmativa à pergunta 3 do questionário. E também quando é necessário um retratamento para o prolapso com cirurgia ou cesárea. Não houve diferença significativa na média do ponto BA e C no POP-Q e no questionário o UD, né, sobre sintomas urinários durante 12 meses após a cirurgia. Espera um pouquinho aí, mano. Volta. Não, porque houve mais falha Sim, tratamento no grupo que fez o reparo, que não né? fez o Que reparo. não fez o reparo. Então, Isso. esse era um grupo que tinha um prolapso menor Menores, isso. e mesmo assim teve Teve mais mais falha. recorrência. Exatamente. Exatamente Só isso. que a recorrência anatômica anterior
foi maior nesse grupo, né? A Isso, recorrência sintomática foi maior e a isso, necessidade de retratar maior. isso, Só exato. que, no entanto, não houve diferença estatística significativa na média do ponto Não, BA, né? eu não consegui entender também, doutor, juro. Eu É, li várias vezes para tentar entender, mas porque se teve mais recorrência anterior, o ponto BA, ele teoricamente, teria que tinha que ser ser maior. maior. E É. sim, é. E aí eu trouxe uma tabela também que ele Hum, compara, né? Então a gente fala sobre a falha, né, do tratamento cirúrgico. No grupo não, né, reparo anterior teve 20. No grupo que teve o reparo anterior, 6. Nos sintomas, né, foram 13 no grupo que não fez o reparo anterior e 3 no grupo que fez o reparo anterior. Com relação ao ponto, o valor, né, do BA, ficou em média 1,3 e no grupo que fez reparo 1,2. Não teve, né? é. O valor é praticamente o mesmo, né? Então ficou um pouco confuso também esse dado. Eu não entendi muito Mas olha bem. aqui, ó. Aqui, ó, prolapso beyond the imen, né? Aham, ok. Anterior, né? Paciente com BA 20. maior que zero. 20, Isso, 21% no é, não tratado e 7, né? Diferença. isso. Porque esse daqui é referendo, referia a isso aqui também, né? Que seria a falha, né? Que o BA passou do zero, ele considera uma falha do tratamento cirúrgico. Interessante, é um pouco contraditório você Uhum, ter 21% que ultrapassa o ímen no grupo não reparo é isso, versus 7% no sim. outro E aqui e é a a mesma. média do BA ser igual, né? Então, Uhum, talvez usar a mediana, se ele tivesse usado a mediana, seria diferente aqui, né? Você vê é, a média, né? A média às vezes não traduz o que realmente você quer mostrar. Então, que aconteceu, né? pode ter sido isso que aconteceu, né? É, bom. Ó, volta É, mais um. Teve retratamento de prolapso, teve isso três, de 3. né? Teve 3 pacientes que foram tratados aqui, no grupo que não fez o reparo anterior. Uhum. Isso. E as pacientes submetidas à suspensão do ligamento terossaco e ao reparo anterior concomitante foram menos propensas à falha do tratamento cirúrgico, né? A suspensão do ligamento terossaco sozinha, ela não é eficiente para fornecer suporte durável do prolapso de parede vaginal anterior relacionada à perda da... É porque tá focando, eu não consigo nem... Tá, do suporte do prolapso apical. Ele comenta bastante, né, que não necessariamente a falha, né, desse prolapso da parede vaginal anterior seja porque não resolve se você fizer a suspensão apical, mas sim talvez a suspensão do ligamento terossaco não seja a melhor suporte apical, né? Seria isso. Sim. É, E aí entra os autores também, eles colocam em discussão uma publicação recente de um trabalho que comparou uma prevalência do prolapso de parede vaginal anterior 1 ano após a suspensão do ligamento terossaco com ou sem reparo anterior concomitante, usando dados de 2 estudos conduzidos pelo Instituto Nacional, que eu também não consegui traduzir o nome dessa escola, que foram esses 2 trabalhos, Opus e Optima. Nesse trabalho em questão, os resultados foram diferentes, né? Os autores eles mostraram que a realização do reparo de parede anterior concomitante não melhorou o sucesso anatômico anterior, né? Levando do ponto BA menor igual a 0 no POP-Q. Só que o que acontece? Um questionamento que os autores fazem é que nesse trabalho do Optimal e Optimus que ele comparou, incluía pacientes com prolapso de parede vaginal anterior, estágio 0 ou 1 do POP-Q, que não tinha probabilidade de recorrência nisso, né? Poderia ser um fator de confusão, então. E que a decisão de realizar o reparo anterior tinha sido deixado a critério dos cirurgiões. Então, eles acabariam realizando naquelas pacientes que teriam mesmo mais propensão de ter recorrência, né? Mesmo que fosse resolvido com suporte apical. E não realizariam naquelas outras que não teriam chance de ter recorrência. Então, isso também poderia acabar confundindo, né?
Bom, então ele mais uma vez reforça que a suspensão do ligamento interossacro não fornece suporte apical durável, né? Que talvez outras formas de tratamento poderiam ter um tratamento melhor para esse prolapso apical e, consequentemente, durável do prolapso da parede vaginal anterior. Não houve diferença nos valores médios do ponto BA e C e nem da pontuação do questionário sobre sintomas urinários ao longo de 12 meses pós-operatório entre os dois grupos, indicando que o reparo da parede anterior concomitante não ajuda a prevenir a deterioração do suporte anterior e apical ao longo do tempo ou aliviar os sintomas urinários. Então, peraí, volta aí. Volta aí. Só ficou um pouco confuso, porque está indicando que o reparo anterior concomitante não ajuda a prevenir a deterioração do suporte anterior? Isso. Porque o trabalho dele está dizendo que quando ele fez o reparo anterior, ele teve menos recidiva anterior. Sim. E aquele que o reparo anterior não ajuda a prevenir, talvez não ajuda. O que eu imaginei, assim, na minha humilde, na minha inocência, talvez, não sei, é que ele considera isso quando ele avalia os pontos BA e o questionário de sintomas urinários. Porque como não alterou a média, né, do BA e do C, independente dos grupos, não preveniria, então, essa deterioração do tempo. Ele tem que se decidir para que lado ele... Sim. A interpretação dos resultados dele, né? Ele, por um lado, tem mais pacientes que tiveram prolapso anterior que ultrapassava o ímen, no grupo não reparo, mas não teve diferença na média. Então, foi aquilo que nós comentamos. Isso pode ter sido alguma falha na estatística. Em vez de usar média, em vez de usar mediana, ele usou média, e às vezes a média pode não traduzir. Então, ele tem que dar interpretação racional, ou seja, seguindo uma linha, né? Não uma hora falar uma coisa e outra hora falar uma outra coisa contradizendo ele mesmo, né? Não. É o que parece só nessa frase aqui. Ele está uma hora falando uma coisa, outra hora falando outra. Mas tudo bem. E essa é a discussão final dele. Foi basicamente essa é a discussão. Ele não afirmou muita coisa, né? Não quis comprometer. Não, mas o que eu entendo do trabalho dele é que o reparo anterior é benéfico, que nós devemos fazer. Ele ajuda a evitar a recidiva. Os autores eles falam muito que talvez se fosse um outro tratamento para o suporte apical mais durável, mas não fosse necessário fazer o reparo anterior, que seria mais por conta disso também. Certo. Então, sobre o trabalho, né? Então, foi o primeiro estudo que investigou os resultados do tratamento 1 ano após a suspensão do ligamento uterosacro com ou sem reparo de parede anterior concomitante para prolapso de parede. Ioana, você sumiu. Ué, cadê a Ioana? Acho que é a internet. Ioana, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Ioana. Acho que deu uma cortada aí na internet. Até fui ver se era a minha, mas a minha está funcionando. Ou ela clicou no botão do microfone sem querer. Doutor, essa parte que ele fala que não previne a recorrência, embaixo ele fala assim, que não previne, mas ele atrasa. Então, seria isso que ele está colocando meio que nesse ponto, né? Não, porque
pelo que ele mostrou, em um ano, os pacientes que fizeram reparo anterior não tiveram menos recidiva. Então, a correção do prolapso anterior, a correção do defeito anterior, ela impediu, né? Ela diminuiu a recidiva, né? O que ele está, eu acho que não sei se a Ioana interpretou assim, eu não li também, eu não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas se foi do jeito que a Ioana está falando aqui, Pode ele está complementar de se novo, Ana. contradizendo. Ioana voltou. Então, ele falou desse jeito mesmo que ela colocou, e aí depois colocou assim, portanto, pode apenas atrasar, mas foi contraditório mesmo, sendo que os resultados que ele deu foi de um ano, né? Mas ele colocou desse jeito mesmo. Uma coisa é você tirar conclusões, as suas conclusões baseadas no seu trabalho, né? Ele falar que está retardando, não sei, só se ele seguir ao longo do tempo e mostrar de novo, mas com base nos resultados dele atual, não dá para ele falar isso. Dá para falar que a correção do prolapso anterior, né? O reparo anterior diminuiu a recidiva, né? A Ioana voltou e já caiu de novo? As internet da vida. Acho que a net tá falindo, meu. Aqui em casa também tava tão boa antes, agora tá pior. Né? Depois que a net foi comprada pela Claro, eu achei que caiu a qualidade. Eu acho que talvez eles aumentaram muito o número de cliente, né? Sim. E caiu. Eu já troquei, né? Agora o meu é Vivo. E é bem melhor? Olha, eu tô gostando, né? Não tenho tido problema não, mas sempre dá trabalho, né? Trocar, mas está funcionando super bem. Eu sempre tive net a vida inteira, né? E aí tava com a Claro, agora eu voltei tudo para Vivo, telefone, celular, tudo, internet, televisão. Ioana, tá firme agora? Você acha que consegue? Então, eu voltei, mas meu computador desligou, eu perdi meus slides, mas já estava no fim. Basicamente, o trabalho, ele conclui, né? Ele fala que o trabalho foi o primeiro a comparar a suspensão do ligamento uterosacro com ou sem o reparo anterior associado. Fala também sobre que foi o mesmo cirurgião que fez a avaliação pré-operatória, pós-operatória, e que isso dá mais confiabilidade ao trabalho, e que, em compensação, por ser o mesmo cirurgião, isso também poderia dar uma subestimada nos resultados, né, em relação ao prolapso, às complicações posteriores. Fala também sobre que também das limitações do estudo é que foi durante um ano e poderia ter uma recorrência após esse ano, né? Que ele precisa, no final, que ele conclui que realmente o reparo anterior associado à suspensão do ligamento uterosacro tem um benefício maior do que só a suspensão do ligamento uterosacro, mas que poderia, então, ter um tratamento de suspensão apical mais duradouro que seria mais resolutivo para o prolapso vaginal anterior. Eu estou sem os meus slides aqui, infelizmente. Então, mas ele critica, né, a suspensão do uterosacro, mas ele teve recidiva apical também? Porque Não, eles não falam. Ele só fala de parede vaginal anterior. As O complicações... gráfico lá não tinha recidiva apical, estava tudo zero. o ponto C, Pela tabela. Ponto C. Ponto C estava tudo zero, não tinha recidiva. Ele não fala. De parede vaginal anterior. As complicações que ele coloca como falha de tratamento cirúrgico é recorrência de prolapso de parede de vagina anterior mesmo. Só. E as sintomas e só. Não por que ele está criticando a suspensão uterossacra se ele não teve recidiva apical, né? Ele comenta que é um tratamento não duradouro, mas não fala por quê. Mas só se a gente visse a média do ponto C dele, porque se ele considerar recidiva o prolapso que ultrapassa o ímen, aí, para você ter um prolapso apical, se tratou o prolapso apical.
para você ter uma recidiva que ultrapassa o ímen do ápice, né, do colo uterino, no primeiro ano, é pouco tempo mesmo para avaliar. Mas eu não lembro agora da média do ponto C pós-operatório, né? Não lembro, não sei se você vai ter isso na sua cabeça. Tem aí? Eu tô tentando abrir aqui o meu computador, vou ver se eu consigo abrir. Ó, eu consegui colocar aqui, ver se dá pra enxergar. Deixa eu ver. Para quieta aí, dá foco. Não dá, não. Ai, tá difícil. Deixa eu ver aqui. É bem parecido aqui, ó, o ponto C e o BA. Mas não dá para ver, não. Ai. Espera aí. Eu tenho aqui. Eu já vou olhar aqui. Ó, ponto C, tá aqui, ó. Sem tratamento anterior, a média foi menos 5,4. E com o tratamento anterior, menos 5,3. Então, aparentemente, não. Na média, o prolapso apical ficou Resolvido. resolvido. Agora, por que ele fica criticando a, a suspensão uterossacra, né? Não Ele não sei. chega a criticar, ele só fala justamente isso, que não é um tratamento duradouro, mas durável, né? Não sei. É um pouco confuso mesmo, doutor. Eu achei o artigo um pouco confuso. Não, nunca é fácil de ler esses artigos, porque prolapso é sempre demora para a gente entender bem. Mas ele está criticando, talvez ele tem que dar uma referência, talvez baseada em outras publicações, né? Uhum. Por que ele está falando isso do ligamento uterossacro, da suspensão uterossacra, se no trabalho dele não teve problema apical, né? Uhum. Agora, por exemplo, no trabalho do Rafa, né, existem critérios diferentes para você considerar a recidiva anterior e posterior versus a recidiva apical, né, Rafa? É um critério diferente lá. O Pode ser mais rígido do que esse. o critério do Rafa de defeito apical é se o ponto C ele está descer. Peraí que como é que fala? Minha cirílica. Se o ponto C estiver abaixo do comprimento vaginal de 1/3, né, Rafa? Do comprimento Isso. vaginal total, não é isso? Isso, acima de 1/3 do comprimento vaginal total. Então, se tem Então, 9 centímetros, chegar a menos 5, falhou já. então, se ela tem o colo, se uma paciente com uma vagina de 9 centímetros, um CVT de 9, o ponto C está em menos 5, é falha apical, né? Anatômica. Esse é o critério do Rafa. E agora aqui, se ele colocar que a falha apical para qualquer prolapso é ultrapassar o ímen, então é muito difícil ele ter uma falha apical, né? Porque se o útero tiver em menos 1, não vai ser falha para ele. Exato. Sim. E é isso que mais ou menos ele colocou aqui, né? Uhum. No zerado, né? Não colocou nada de falha apical, né? Eu coloquei aqui, ó, para vocês olharem, é bem nessa parte aqui. Olha lá, ó. E aqui nessa tabela 3, então tá ali, ó, prolapse beyond the hymen, apical, 0. Ou É isso seja, que ele está usando. dá a entender que ele colocou como critério de falha qualquer prolapso que ultrapasse o hymen, né? E para o apical, esse é um critério muito complacente, né? Muito amplo, né? Não é um critério rigoroso. É que a paciente também ela pode ter sintomas, né? Em contato do colo, -1, -2, ela tem sintomas, né? É diferente também. Então a gente tem que sempre definir critério subjetivo, que é baseado nos sintomas ou nesses questionários, e critérios objetivos, que é o POPQ, né? No prolapso. Bom,
Então, eu entendo que nós estamos fazendo certo, né? Talvez ele fez isso, né? Ele passou da correção exclusiva do prolapso anterior, que era um problema antigamente, né? Um erro. Uhum. Ele não corrigiu o apical. Aí corrigiu o apical e o anterior, corrigir sempre o apical associado ao anterior, e aí ele tentou nem corrigir o anterior, corrigir só o Sim, apical, né? Mas sim. acho que aí também é um exagero para o outro lado, né? Aí nós tínhamos o extremo de corrigir só o anterior e não o apical, e agora ele testou o outro extremo de corrigir exclusivamente o apical. Uhum. Então, acho que também parece, pelo resultado dele, que não é o ideal. Mas Sim. interessante que só 20% recidivou, assim, um prolapso que ultrapassa o ímã, ou seja, 80% ficou bem, né? Uhum. É. Então, mostra como é importante a correção do defeito apical associado Sim. ao prolapso anterior. Às vezes você tem lá um C em -1, -2, -3, com uma cistocele estadio 3. Então, você fala, será que precisa corrigir aqui o prolapso apical? Precisa, né? E agora, como é que ele fez a suspensão do útero sacro, Ioana? Você entendeu? Porque normalmente se faz a esterectomia. A gente faz alguns casos assim de encurtamento de útero sacro, quando é sem esterectomia, em pacientes mais jovens com um colo uterino muito longo. A gente Uhum. faz como é que chama, Raquel, aí o nome da cirurgia? É o Manchester, né? Que amputa o Manchester, colo lá. É o Manchester, que é o encurtamento do útero sacro e amputação do colo. Dá para fazer o encurtamento do útero sacro sem amputar o colo também. Mas você pode encurtar o útero sacro fazendo só uma cal, por exemplo, né? Ou uma cal pela vagina ou uma cal por laparoscopia. É. Ele falou exatamente como é que ele fez a cirurgia, não? Ele falou na parte lá de materiais e métodos que foi dado pontos com fio inabsorvível e absorvível, sem grandes, bilateralmente, sem maiores detalhes. Eu vou até procurar aqui na parte do artigo, mas é basicamente isso. Ele não entra muito em detalhes, não. Nos Só artigos é foi. difícil de ver a técnica descrita, né? Eu já Sim, percebi que é difícil você saber exatamente o que a pessoa fez. Então, ela fala sim, que corrigiu, mas a gente nunca sabe como. Então, O importante num trabalho, quando você vai descrever com materiais e métodos, você tem que pensar que a sua descrição ela tem que permitir a reprodução do que você fez. sim, Então, você tem que descrever de um jeito que qualquer um consiga reproduzir exatamente o que você fez. Então, se o sim. cara descreve materiais e métodos de um jeito que você não consegue reproduzir, é que não foi bem desenhado, né? descrito. Ó, eu falo exatamente isso, ó. Realizado, suspensão do ligamento uterosacro, usando um fio absorvível e dois não absorvíveis, duas suturas não absorvíveis, no ligamento bilateralmente. Ponto. É isso. É. Como é feito isso, eu não sei. Isso for, só ir falando dos fios absorvíveis que foram usados na sutura da mucosa para correção de prolapso anterior, só. Não deu muitos detalhes, não. Uhum. Dando materiais e Tá métodos. bom. Bom, Joana, algum comentário mais aí, Rafa, Raquel, alguma pergunta? Achei interessante que teve a ver com a cirurgia de vocês de hoje, né? Foi boa a Uhum. correlação Bom, e também, como o doutor comentou no começo, já revisou os níveis de delance, né? Que caiu para R1, para R2, R10 da última prova. Então, não foi assim a questão, aliás, está longe de ter sido a melhor questão da prova, tá? Em relação a isso, é importante saber os níveis. Você vê que quando a gente vai operar, a gente precisa saber o que a gente está corrigindo, que compartimento você está mexendo, né? Qual a estrutura que você está mexendo e qual a repercussão clínica disso, né? Depois na vida da paciente, né?
o quanto é importante você saber a influência de cada estrutura para depois você resultar na clínica, em relação à técnica cirúrgica que você está empregando. Então, isso foi bem legal. Deu para a gente refletir da parte anatômica, o resultado cirúrgico esperado, com a correção que vocês fizeram, que foi total, né? Fizeram todos os níveis. E o que a gente espera dessa paciente no futuro em relação à recidiva, a porcentagem que, no caso, a gente espera que não tenha, né? Então, é para você refletir por isso que o ambulatório é importante. Se você não pensar no ambulatório, o que você vai fazer, né, com quais são os defeitos, que estrutura pode estar lesada, na cirurgia você não vai tão preparado pensando em todas as possibilidades. Então, acho que essa reflexão é importante e o artigo veio para corroborar, para somar na discussão da prática lá do ambulatório e da cirurgia. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, vamos jantar. Vamos descansar, o doutor nem comeu ainda, ficou 1 hora ficando magrinho. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Obrigado. Até logo, gente. Valeu, Um abração.